Muito bem. Então, bem-vindos à nossa aula de Direito Comparado, que hoje vai começar por ser sobre o ponto em que nós ficámos na aula passada. Isto é, daquilo que eu me lembro, eu falei sobre as funções do direito comparado, sobre as funções epistemológicas, certo? Porque é que o direito comparado engrandece os vossos conhecimentos científicos, e culturais, porque ficam a conhecer melhor o lugar do direito português quando conhecem os nossos primos, os nossos irmãos, os nossos primos mais distantes. Portanto, quando nós estamos a combinar com a Francisca Lourenço, jantar, fico a saber, já me lembro onde é que eu fiquei na subturma 17. Combino com a Francisca jantar e vou-lhe perguntar quem é que são os pais dela, quem é que são os irmãos dela, quem eu vou saber que o direito português é mais parecido com o direito angolano, brasileiro, timorense, eventualmente há uma família lusófona. Eu mandei uns apontamentos a dizer que em princípio não há, porque não há suficiente distinção entre o direito português ou brasileiro ou angolano e o direito alemão. Não é? No fundo nós somos todos como o Pedro Rezende, loiros de olhos azuis e bastante altos. Não sei se estão a ver o meu arcabouço, mas o que eu ia dizer é, somos todos germânicos na maneira de pensar, temos códigos alemães, abordamos a lei da maneira alemã, não fazemos isso nem à maneira francesa, apesar de sermos mais parecidos com eles, e tanto o Brasil como Portugal tiveram códigos civis de inspiração francesa, como a nossa fonte de direito principal é a lei. Pronto, isto é as cenas dos capítulos passados, depois falámos sobre as funções, falámos sobre a eutanásia, sobre o aborto, dá para perceber que a cafala tem funções diferentes, e falámos sobre juízes do Supremo Court. Vi que ontem à noite houve pessoas a partilharem notícias sobre a audição. Vamos ver se os republicanos são mais simpáticos ou menos simpáticos que os democratas e se vai haver mais senadores a votar a favor desta juíza, que é extremamente competente, tal como era a juíza anterior. Eu também vos defendi a honra do Brett Kavanaugh, não foi? Pronto. Dito isto, ontem à noite ainda estive com um senhor brasileiro a discutir os juízes do STF, e era um senhor que basicamente odiava todos os juízes do STF, principalmente o nomeado pelo Temer, mas o Pedro Rezende, que franziu os olhos, eventualmente vai poder defender a atual composição do STF. Os juízes também são nomeados para a vida no STF, mas o direito comparado tem funções heurísticas. O que é que são funções heurísticas com H? São funções que servem para resolver problemas do dia a dia. E eu tinha inventado uma novela, não é? Já não me lembro quem é que eu tinha casado, agora já estão menos. Claramente nas aulas Zoom, os rapazes faltam mais e as raparigas vêm mais. Não sei o que é que isto quer dizer, mas. Vou ter de casar quem com quem? Vou casar, só para não chatear mais o Pedro Rezende, vou casar o Manuel Neves, nascido na Argentina, com a Bárbara Saraiva, nascida no Peru. O Manuel e a Bárbara conheceram-se no México, em Chichen Itza. Estavam a visitar uma das maravilhas do mundo, e o Manel achou que a Bárbara era uma maravilha do mundo, e a Bárbara achou que o Manel era uma maravilha do mundo, e os dois apaixonaram-se. Saíram do México, bastante enamorados, e subiram para o estado do Texas, onde se casaram ao abrigo da lei do Texas. Na realidade, não se casaram no Texas. Na realidade, viveram juntos, uma espécie de união de facto, durante 2 anos, e depois o Manel teve uma ideia louca e levou a Bárbara para o Las Vegas. E a Bárbara, nessa noite, apostou muito dinheiro e ficaram ricos. E casaram em Las Vegas, ao abrigo da lei do Nevada. Com o dinheiro todo que a Bárbara ganhou nessa noite, mudaram-se para Toronto, no Canadá, onde compraram uma casa. Saíram de Toronto e foram viver, portanto, a Bárbara começou a investir em criptomoedas, o Manel continuava pobrezinho, e tinha o apoio dos pais, pronto, porque não queria depender da sua mulher Bárbara. Mudaram-se para Madrid, onde nasceu o primeiro filho, Pablo Saraiva Neves. Não, como era em Espanha, era Pablo Neves Saraiva, mas assinava pelo Pablo Neves. E depois mudaram-se para Paris, onde nasceu a segunda filha, Marie Claire Saraiva Neves. E, entretanto, os miúdos estão a crescer e os pais continuam a ter uma vida globalizada, e a Bárbara compra uma fintech
em Copenhaga e decide mudar-se para Copenhaga, mas o Manel está finalmente a ter um emprego estável como artista à volta do Louvre. O Manel faz quadros no chão, o que é uma tristeza porque a chuva vem e apaga os quadros do Manel, e o Manel continua a ser relativamente pobre. Mas a Bárbara apaixona-se por uma senhora islâmica que vivia nos arredores de Paris e foge de burca para Estocolmo. E deixa o Manel com os seus filhos, Pablo e Marie Claire, pronto. Basicamente a questão é, nós temos aqui imensos ordenamentos jurídicos e imensos problemas possíveis, porque entanto a Bárbara pode tentar vender o imóvel lá, Marie Claire, vocês em contratos já sabem que a venda a filhos é nula, mas não sabemos qual é que é a regra. Para um mundo globalizado, eu diria que a probabilidade de algum de vocês se casar com alguém de uma nacionalidade diferente é muito elevada. A probabilidade de acontecer esta história toda e terem pontos de contacto com 50 ordenamentos jurídicos é relativamente reduzida. Pronto. Não sei qual é que é a probabilidade da Bárbara Saraiva ficar rica em Las Vegas e investir em fintechs e continuar casada com o Manel, que faz pinturas no chão de Paris, mas recomendo que se casem, não necessariamente um com o outro, mas estes casos são casos que chegam aos tribunais. Pronto. E, portanto, o direito comparado, quando vocês tiverem uma cadeira chamada Direito Internacional Privado no quarto ano, é uma cadeira extremamente útil. Pronto. E é útil para quê? É útil para eu poder perceber, fazer uma coisa que é a coisa mais difícil que vocês vão fazer durante o curso de Direito toda, que é qualificação. Quando eu estou a pegar em leis inglesas ou em leis francesas que dizem determinadas coisas sobre família, sucessões, por exemplo, a regra que diz que é proibida a venda a filhos e netos, diz que é sancionada com... É proibida a venda a filhos, está no Código Civil, na parte dos contratos. Essa é uma regra que é para evitar problemas sucessórios. Basicamente, aquilo é por causa da legítima, é para eu não estar a fazer umas vendas simuladas e estar a beneficiar uns filhos em prol de outros. A regra é uma regra sucessória, é uma regra de família, é uma regra em relação entre pais e filhos, é uma regra de contratos. Se eu estiver a vender um imóvel, é uma regra de reais. Pronto, mesmo perceber a natureza das regras é importante e perceber o que é que cada coisa é. Imaginem, a Bárbara junta-se com uma mulher islâmica. Quando a Bárbara faz isso, isso é um casamento ao abrigo da maior parte dos direitos islâmicos. Uma união da Bárbara com uma mulher islâmica é crime. Ou então, pelo menos, não é um ato existente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é conhecido. No entanto, se o Manel casasse com a Bárbara, a Leonor Parente, a Joana Ferreira e a Joana Silveira, esse casamento pode ser um casamento reconhecido. O das 4. Imaginem que era o Manel que tinha imenso dinheiro, porque as pessoas iam tirar fotografias aos seus quadros e davam-lhe os direitos de autor. Será que, se o Manel as abandonasse, tinha de pagar uma pensão de alimentos à Leonor Parente, à Joana Ferreira, à Joana Silveira e à Bárbara Saraiva? Portanto, será que era mais... A partir daí, o que é mais conforme com o direito? Nós, neste momento, no nosso Código Civil, já não temos pensões de alimentos que não são para os filhos. Mas imaginem que todas estas 4 mulheres tinham ajudado o Manel a ser o artista que é. O Manel tinha pintado quadros da Joana Silveira, da Joana Ferreira, da Leonor Parente e da Bárbara Saraiva, vestidas, mas com burcas. Mas notava-se perfeitamente pelos olhos. Esta é a Joana Ferreira, esta é a Leonor Parente. Eram as musas do Manel Neves. Pronto. Direitos de autor é complicado em termos de direito social privado. O direito comparado serve para eu interpretar direitos. Quando vocês vão pegar num Código Civil, numa Constituição, vão ver de onde é que saiu aquela regra. O direito comparado serve para eu perceber qual é que é a lei mais favorável. Imaginem que, enquanto o Manel vivia em Toronto com a Bárbara Saraiva, a Joana Silveira foi lá ter e deu-lhe umas trincas. E essas trincas podem ser uma ofensa à integridade física. Ou, se consentidas, até podem ser um ato carinhoso. Mas podem ter deixado o Manel danificado ao abrigo de alguns direitos. A Bárbara Saraiva até podia pedir uma indenização à Joana Silveira. Joana Silveira, paga-me os danos que fizeste no meu marido. Portanto, nós podemos perceber aqui qual é que é a lei penal mais favorável. A Joana Silveira vinha de um sítio do mundo onde dar trincas é uma maneira de demonstrar carinho. Ou vinha de um sítio do mundo onde dar trincas era normal. Pronto, as pessoas cumprimentam-se com beijinhos, cumprimentam-se com passou-bens. Na terra da Joana Silveira, que era Nárnia, as pessoas dão trincas nas bochechas uns dos outros.
para eu perceber qual é que é o direito mais favorável, portanto, para eu perceber no direito penal, vocês também vão estudar isto para o ano, para eu fazer interpretação de leis, para eu fazer desenvolvimento jurisprudencial do direito, se eu acho que alguns de vocês aqui vão casar com pessoas estrangeiras, nós temos pessoas de nacionalidades diferentes nesta turma, pronto, imaginem, se a Joana Silveira casar com o Pedro Rezende, já passamos a ter uma situação plurilocalizada, porque o Pedro é nacional brasileiro e a Joana é nacional portuguesa. A Joana está a perceber agora que não está em mute. Se a Francisca Lourenço casar com o Fechine, que também está aí, que eu já ouvi, ou com o Joe, se a Francisca Lourenço e o Joe fizerem um grande amor e forem casar, e forem, em vez de irem aos casinos de Las Vegas, vão aos casinos de Macau, que são melhores ainda, logo temos um direito que vai ser estranho o que é que vamos aplicar aqui. Pronto, podemos ter direito penal, um tribunal que tenha que desenvolver direito, isto pode ser provável, mas mais provável ainda é um de vocês ser deputado. Eu já tenho alunos que são, ex-antigos alunos que são deputados, e que vão ter de fazer leis. Quando se fazem leis era bom que fizessem direito comparado, que fizessem trabalhos de direito comparado. Quando se faz desenvolvimento jurisprudencial do direito, era bom que se fizesse direito comparado. Quando se decide sobre a eutanásia, quando se decide sobre criptomoedas, é bom que vão ver as decisões dos tribunais da Califórnia que têm andado a decidir sobre este tema. Quando nós estamos a fazer direito do Mercosul ou direito da União Europeia, quando estamos a fazer uniformização de direito, quando estamos a fazer transposição de diretivas, quando estamos a preparar regulamentos europeus, nós devemos fazer direito comparado. Quando nós estamos a fazer investigação científica, se vocês forem fazer teses de mestrado ou teses de doutoramento, é bom que façam direito comparado. E fazer direito comparado não é fazer uma mera exposição de direitos estrangeiros. Eu acho que cheguei a dizer isso no final da nossa aula passada. Mas um trabalho de direito comparado é um trabalho em que vocês têm de escolher um problema jurídico e esse problema jurídico decompô-lo em várias perguntas. Portanto, vocês têm os ordenamentos jurídicos e têm o tertium comparationis. O tertium comparationis é uma expressão latina antiga que é o terceiro elemento à comparação. Portanto, ordenamento jurídico A, ordenamento jurídico B, tertium comparationis. Na realidade é uma expressão antiga que o professor Dário Moura Vicente explica, mas é o problema, é o tema que vocês estão a tratar. Pode ser o casamento no direito português e no direito marroquino, pode ser os poderes do Presidente da República em Espanha, em Angola, em Portugal e nos Estados Unidos da América, pode ser o contrato de compra e venda, pode ser direitos de autor, pode ser os regimes de proteção da privacidade, pode ser o tema que vocês quiserem. Pode ser um tema da lista, pode ser um tema fora da lista, pode ser o direito à liberdade religiosa, pode ser o direito à liberdade de expressão, pode ser as medidas restritivas da Covid, pode ser as medidas com sanções para a Rússia que existem em cada um dos países, podem fazer o tema que quiserem mais atual, mais direito bancário, mais direito constitucional, mais direito administrativo, mais direito penal. Eu diria que é aconselhável escolherem um tema de uma cadeira que já têm ou estão a ter. É inteligente escolherem um tema de obrigações, administrativo, sucessões à União Europeia, porque podem estar já a preparar 2 orais ao mesmo tempo. Ou 3. Se fizerem um tema de direito administrativo e direito da União Europeia e direito comparado, podem estar a ter um tema que serve para a oral de administrativo, de União Europeia e de comparado. Pronto. E, portanto, estão potencialmente a ter 3 18 com um bom trabalho que estão a fazer ao longo do semestre. Na realidade, eu até acho que é possível fazer um trabalho de administrativo, sucessões, União Europeia e comparado, e até de obrigações. Isto é, se fizessem uma coisa à volta, mas é demasiado, para bastantes, a dificuldade, mais vale estar a preparar um tema de que gostam, a estar a fazer um tema que dá para usar nisto tudo, e fazem 2 ou 3 temas diferentes e vão a todas as horas. Vocês mandaram muitos temas que eu vou reagir e que eu vou comentar aqui. Gostava de partilhar o PowerPoint onde é que está o ecrã? Este PowerPoint, que basicamente, estão a ver? Estão a ver o PowerPoint? Não, professor, eu só vejo tudo preto. Só ver tudo preto. Diz assim, o Miguel da Câmara Machado iniciou o compartilhamento de tela. Ainda não aparece nada. Agora não estão a ver? Sharing. Porquê que ele está a dizer resume share? O que é que estão a ver? Estão a ver o Paint? Estão a ver Agora já estou a ver. A A ver. limitação dos trabalhos de direito comparado. Boa. Então, isto foi preparado pela Catarina Granadeiro, que está com um bebê, licença de maternidade, que não existe em todos os países do mundo, e por mim.
Basicamente, eu já dou aulas há 12 anos, houve uma altura em que eu fui deixando de dar e a Catarina deu. A Catarina costuma dar as aulas em inglês, este semestre não está. Primeira dica importantíssima, evitem o plágio. Pronto, isto às vezes, já houve muitos alunos que foram situações chatas. Nós temos mecanismos de controlar o plágio, temos sistemas de... eu ponho os trabalhos, eu vou-vos pedir os trabalhos em Word e em PDF, e eu tenho os trabalhos todos dos anos anteriores. Apesar daquele ataque que houve à Universidade de Lisboa, eu tenho os trabalhos todos dos meus alunos, e pronto, e é uma maneira muito rápida de, se vocês se armarem espertos e resolverem pedir um trabalho a um amigo do ano passado, que foi meu aluno, ou mesmo que não tenha sido meu aluno, se eu detecto que está alguma coincidência, ainda que não integral, vocês estão lixados. Pronto. E não fazem a cadeira. E podem ir a exame, portanto chumbam na avaliação contínua, mas eu à partida, isto não aconteceu ainda, mas se algum aluno quiser ir a exame, eu farei uma exposição ao Conselho Pedagógico a explicar que esse aluno fez plágio e, portanto, deve estar afastado liminarmente da cadeira de Direito Comparado neste semestre. Não vou ser eu a tomar essa decisão, será o Conselho Pedagógico, ou será o aluno a perceber eu fiz asneira. Pronto, esta é a primeira coisa. O que é fazer plágio? Havia alguém, um autor qualquer, que dizia que fazer plágio era, citar só um autor, fazer investigação científica era citar vários, ou era copiar vários. Esse autor estava mais ou menos certo, pronto. Porque a verdade é que é suposto vocês irem ler bibliografia, pronto. Não é suposto terem 3 páginas a copiar o que o professor Menezes Cordeiro diz sobre o contrato de compra e venda, ou o professor Pedro Albuquerque, ou o professor Rui Ataíde, ou quem quer que seja. Deixem-me só 2 segundos para eu pedir se um barulho aqui pode reduzir, pode ser? Com licença. Pronto, estão a ouvir e estão a ver, certo? Eu não sei se isto continua a gravar ou não, acho que sim. Mas estão a ver-me a selecionar aqui, descubram boa bibliografia. Isto ficou azul. Sim, professor. Obrigado, Francisca. Então, a bibliografia é essencial. Eu agora, quando for dizer os temas para os vossos trabalhos, vou dar algumas, às vezes, ideias de alguma bibliografia, mas em geral não vou ser eu a fazer essa investigação. Pronto, são vocês que vão procurar. A biblioteca da nossa faculdade é ótima, tem enciclopédias de direito comparado, têm de saber pesquisar, pronto. E saber pesquisar é uma coisa que vos vai dar um avanço no curso de direito para sempre. Para as orais de melhoria todas, para o mestrado, para as pós-graduações. Investigarem é bom. Eu fiz uma apresentação nesta pós-graduação de Law Enforcement com alguns sítios para pesquisar e vou-vos mandar esse PowerPoint. Se eu não mandar o PowerPoint até terça-feira que vem, de manhã, mandem-me um e-mail a dizer, professor, manda os elementos para fazermos investigação, se faz favor. E eu mando, e eu respondo, está bem? Vou dizer 3 pessoas aqui, Francisca Lourenço, Luísa Vaz Teixeira e Sara Barão, são as responsáveis por me mandarem esse e-mail na manhã de terça-feira que vem, se eu não tiver mandado, está bem? A Sara está ali no seu estúdio de rádio, bi qualquer coisa, a Luísa está ao pé da janela e a Francisca parece uma professora de Direito, mas ao mesmo tempo desportista, porque tem ali uma bola de futebol, uma bola de vôlei atrás. O trabalho deve ser clean, correto, isto são expressões da Catarina, mas basicamente não, vocês têm cerca de 20, 25 páginas. Eu não vou ser matemático, podem dar trabalhos de 30 páginas. O que é que a capa tem que ter? Isto por acaso é essencial e não está no PowerPoint. Eu vou dar indicações sobre como é que envia o trabalho, as horas, o subject do e-mail, como é que dão os nomes aos ficheiros para eu poder classificar aquilo tudo bem. Em papel, na capa, têm que ter a vossa subturma, os nomes, o vosso nome, o nome da disciplina é útil, mas o nome do trabalho e o nome dos ordenamentos jurídicos.
Portanto, quando eu olho para a capa, eu tenho que saber, este é o trabalho da Luísa Brás Teixeira, da subturma 17, sobre os poderes do Presidente da República em Espanha, Angola e Portugal. Podem pôr outras coisas, é normal porem a disciplina, é normal porem o ano letivo, é normal porem os nomes dos professores. Não ponham o professor Mário Moura Vicente, ou Miguel da Câmara Machado com Câmara mal escrito. Pronto. Isso é logo mau sinal. Pronto. Podem pôr bonequinhos na capa e fazer capas giras? Podem. Podem pôr fotografias? Podem. Podem pôr argolas e encadernar e fazerem um trabalho todo pipi? Podem. Não vale a pena. Eu só quero os trabalhos impressos em papel, de um lado e do outro, frente e verso, para pouparmos papel e com agrafos, para eu poder ler. Depois eu vou ter de deitar aquilo fora e custa-me sempre mais deitar trabalhos fora que foram encadernados. Portanto, ponham 3 ou 4 agrafos, folhas de papel, não preciso de acetatos, só quero um trabalho impresso simples para eu poder ler com os meus olhos. Pronto. Tem que ter capa, índice, bibliografia e o conteúdo. Capa, índice, bibliografia, não contam para as 20, 25 páginas. Pronto. Como eu estou a dizer 20, 25 páginas, 30, vocês não vão estar, ai professor, o meu trabalho já tem 30 páginas. Depois podem fazer uma versão mais desenvolvida. Eu, no início de junho, vou marcar uma sessão com quem quiser. Eu não vou para dizer sugestões de melhoria do trabalho para quem quiser ir à oral de melhoria. Pronto. Que normalmente são menos do que aqueles que eu gostava, apesar de, pronto, eu não gosto especialmente de estar horas e horas a fazer orais no verão, mas eu desafio sempre todos a fazerem oral de melhoria, porque acho que é uma boa maneira de terem boas notas. Pronto. A maneira como a Catarina diz isto aqui no PowerPoint, eu discordo um bocadinho. Isto é, podem falar, isto é, devem perceber, devem revelar no trabalho isto que está a dizer aqui. Isto tem a ver com a influência do direito romano-germânico, isto tem a ver com este caso, etc. Mas citarem diretamente coisas que foram ditas nas aulas, sem haver prova disso, não é possível. Isto é, podem citar o manual do Teodoro Moura Vicente, e devem, quando fala sobre o caso Factor Time, podem fazer isto tudo, mas o importante aqui é o que está entre parênteses, sem ser itálico, remetendo para o enquadramento adequado no manual. Tudo o que digo nas aulas, não há maneira de provarem. Eu tenho aquele artigo escrito sobre what the world needs now is comparative law, sweet comparative law. Podem citar esse artigo, mas não podem dizer as coisas disparadas que eu disse nas nossas aulas passadas, porque eu não escrevi isso. Pronto, e portanto, quem manda é o Teodoro Moura Vicente, o manual é o Teodoro Moura Vicente, não me estão a citar a mim. Pronto. Quando os alunos vão para os testes dizer, o professor, ainda por cima, a maior parte das vezes, quando os alunos dizem, o doutor Miguel Machado disse isto na aula, não em direito comparado, mas nas outras disciplinas, dizem uma asneira a seguir. Pronto. Eu fico irritado, porque normalmente eu penso, eu tenho quase certeza que não disse isto na aula. E não há maneira de provar. Em última instância, é a vossa palavra contra a minha. E eu sou licenciado e vocês não. E eu sou o avaliador e vocês não. Pronto. Ainda assim, se fizerem recurso, eu vou ter de dizer ao professor, eu tenho quase certeza que não disse isso na aula. Pronto. E repare, este aluno não sabe responder às outras perguntas todas. Portanto, é provável que ele tenha percebido mal o que eu disse. Pronto, portanto, cuidado a citarem os professores. Mais vale dizer, a doutrina defende que, mesmo que vão dizer asneira a seguir. Ou alguma doutrina, há sempre alguma doutrina que defende uma parvoíce qualquer, e portanto assim estão mais protegidos. Mas, pronto, às vezes ainda algumas cadeiras têm que saber a posição do professor Miguel Teixeira de Sousa e a posição do professor Lebre de Freitas, a posição do Paz de Vasconcelos e do Menezes Cordeiro, a posição do Jorge Miranda e do Gomes Canutilho. Em direito comparado isso não. Pronto. Não copiem textos de blogs, artigos de jornais, se não têm alguma certificação científica. Há hoje em dia jornais, Financial Times, Economist, Público, Expresso, Observador, que têm textos com alguma qualidade. Pronto, o problema é, quando vocês me fazem um trabalho sobre a eutanásia, que é só com notícias de jornal, aquilo não é um trabalho jurídico, aquilo é um trabalho de recortes de jornal. Pronto. Mas a primeira página de conter uma declaração de autoria. O que nós percebemos é que quando vocês são obrigados a escrever isso, e isto é estatístico, normalmente plagiam menos. Portanto, eu declaro que este trabalho foi feito por mim, assinem, imprimam esta folha e o trabalho, que me vai ser entregue em papel, tem a vossa assinatura à mão. Pronto. Eu assinar a dizer uma coisa que é mentira é mais difícil. E, portanto, eu quero esta declaração no início dos trabalhos. Também não conta para as páginas. Fontes e maneiras de citar. Está no PowerPoint que eu já vos mandei. Nós damos este ponto de referência, pronto, eu dizia 15 a 20, porque a questão é, eu vou ter de corrigir os trabalhos em muito poucos dias, portanto, eu basicamente vai haver ali uns dias em maio que eu vou deixar de dar aulas, vou dar umas aulas em Zoom sobre direito islâmico, etc., mas
usem este PowerPoint, vão ver como é que o professor Dário Moura Vicente cita no livro, e aquilo que têm que ter quanto à bibliografia é serem coerentes. Podem pesquisar sobre formas de citar. Há a norma ABNT, que é muito comum no Brasil. Há a norma Oxford. Há a norma Cambridge. Há formas de citar que são boas para poupar caracteres e para os artigos terem menos páginas. Há formas de citar que são boas para... O objetivo é, se eu estou a ler o livro ou o texto da Joana Ferreira e vejo que a Joana Ferreira citou um artigo da Maria Colmer, eu conseguir ir encontrar rapidamente o texto original da Maria Colmer. E então vou ler um texto na revista Der Spiegel, alemã, imaginando que a Maria escreveu nos anos 70 um texto sobre um tema que a Joana Ferreira está a investigar agora, e eu tenho de descobrir o artigo da Maria Colmer. Pronto, por isso tenho que ter o ano, a editora. Normalmente estas coisas todas são úteis. Ter o nome da autora, Maria Colmer. Pronto. Algumas vezes é melhor citar com Colmer, Vila Maria. Pronto. Normalmente na bibliografia, organiza a bibliografia pelo último apelido. Portanto, eu estaria em Machado, Miguel da Câmara, a Sara estaria em Barão, Sara, a Domingos estaria em Domingos, Patrícia, Neves, Manuel Perdigão, Ferreira, Joana, Colmer, Maria, Crespo, Margarida. Pronto. Jo, sim, João. Valente, Ana Catarina. Pronto. Isto é a maneira de fazer a bibliografia no final, que eu recomendo que tenham e que eu vou exigir que tenham num documento autónomo. Pronto, quando mandarem o Word. Também vai ter que estar em papel. A Letícia foi embora. Ou está a filmar outra coisa qualquer. Está qualquer coisa com a câmara da Letícia a funcionar mal. Estamos a entrar no Matrix. Pronto. Estas indicações práticas, não vou estar aqui a perder mais tempo na aula, estão no PowerPoint que eu vos mandei. Pronto. O trabalho tem que ter uma introdução. Dentro da introdução tem que responder necessariamente a 3 perguntas. Primeira pergunta, porquê é que eu escolhi este tema? Segunda pergunta, primeira pergunta, porquê é que eu escolhi este tema? Segunda pergunta, porquê é que eu escolhi estes ordenamentos jurídicos? Porque estou à espera de encontrar semelhanças, porque estou à espera de encontrar diferenças, etc. Terceira pergunta, qual é que é o meu problema e quais é que são as perguntas que eu vou perguntar ao longo do trabalho? Quando eu vejo o índice de um trabalho de direito comparado, eu consigo perceber logo se o trabalho é bom ou não. Pronto. Porquê? Eu consigo perceber se o trabalho é bom ou não, porque vocês me dizem se estão a fazer as mesmas perguntas no direito espanhol, angolano, português, dos Estados Unidos da América, em inglês, no direito do Texas, ou se estão a fazer perguntas diferentes. Há uma maneira de dividir os temas que é muito fácil, que é três maneiras. História, origem histórica, Law in Books e Law in Action. Portanto, basicamente vão ver qual é que é a origem histórica do vosso problema naquele ordenamento jurídico. Os poderes do Presidente da República em Portugal aparecem com a chegada da República em 1910, mas na realidade a Carta Constitucional e a Constituição de 1820, 1822 já têm alguns poderes do rei, que deixa de ser um rei absoluto e que está limitado. Nós temos, na realidade, o presidente nesses ordenamentos portugueses clássicos era mais o primeiro-ministro, que não se chamava primeiro-ministro. Nós podemos comparar os poderes do Presidente da República português com os poderes do Presidente da República espanhol, que não existe. Em Espanha existe um rei, que é o Filipe, que tem basicamente poder para pôr a carinha nas moedas e tramar a vida às filhas. Eu sou um republicano, entre outras razões, porque acho que sou um defensor da igualdade. Pronto. E acho que para as miúdas é uma chatice terem nascido na família real. Claro que há chatices maior, nascer numa barraca sem livros é muito pior do que nascer na Zarzuela, ou em Buckingham. Mas nascer em Buckingham normalmente dá miúdos infelizes. Eu não queria ser filho da princesa Diana, até porque era órfão agora. Mas o que eu estou a dizer é, todos já vimos The Crown, passámos a ter muita pena deles, mas é a verdade, isto é, as pessoas devem poder escolher ser o que quiserem. E se eu quero ser Presidente da República, candidato-me, mesmo que seja filho do senhor da bomba da gasolina, como era o Cavaco. Pronto. Ou filho de um padre que deixou de ser padre, como era o Mário Soares. Ou filho de pessoas importantes, como era o Jorge Sampaio ou o Marcelo Rebelo de Sousa. Pronto. Estou a falar só dos nossos últimos presidentes da República, alguns mais betos, alguns menos betos, como o professor Cavaco Silva, mas a liberdade aparece aqui. Pronto, eu, entanto, faço desvios. Aquela coisa que eu estava a dizer que não podem fazer nos trabalhos é estarem a fazer desvios sobre outros temas, como eu faço nas aulas. Mas isto são aulas, não são trabalhos de direito comparado. Pronto. Depois, façam as mesmas perguntas. Culpa e contraendo, qual é que foi a origem histórica, qual é que é o regime no direito, como é que a jurisprudência tem tratado isto. E depois, até agora, tinham só um trabalho que era introdução, desenvolvimento que era um capítulo de direito espanhol,
um capítulo de direito alemão, um capítulo de direito português, um capítulo de direito francês, não é para estarem a resumir o que o professor Jorge Miranda já escreveu sobre o Presidente da República nestes países todos. Pronto, isso não é um trabalho de direito comparado. É um resumo Europa-América do professor Jorge Miranda. Pronto. Só que na realidade não é um resumo Europa-América, é um resumo da Margarida Crespo do professor Jorge Miranda. Pronto. A Margarida Crespo pode fazer ótimos resumos, mas não é isso que é fazer um trabalho de direito comparado. Pronto. E eu até posso ser generoso e dadoso à Margarida Crespo, pronto, ela lá andou a ler os professores portugueses, mas é suposto irem procurar, ainda que não leiam alemão, é suposto irem procurar fontes mais diretas. Pronto. Mas até aqui era só exposição de direitos estrangeiros. Há pessoas que fazem teses de doutoramento que se chamam de direito comparado, mas só têm direito espanhol, direito francês, direito alemão, direito português, direito inglês. Isto não é direito comparado. Isto é exposição de direitos estrangeiros. O que é um trabalho de direito comparado? Um trabalho de direito comparado é um trabalho em que eu acabo isto e faço uma grelha comparativa. A grelha comparativa pode ser uma tabelazinha. Pronto. Tribunal de júri. Porque é que nós temos em Portugal? Porque é que existe nos Estados Unidos da América? Qual é que é o sistema? Qual é que é a base legal? Podem pôr artigos aqui, podem pôr um sim, um não, um tique. Pronto. A grelha comparativa é tipo, vão ter aqui as várias perguntas que fizeram, deste lado, as várias respostas que deram em cada um dos ordenamentos. Este trabalho era um trabalho que tinha só Portugal e Estados Unidos da América. E era um trabalho de ver o sistema federal de júri. Mas as regras de júri são diferentes de Estado para Estado. Portanto, há pelo menos 51. 50 Estados, mais o direito federal dos Estados Unidos da América. Fazem estas tabelas e o meu conselho é, façam um ordenamento jurídico, 2 ordenamentos jurídicos e só depois é que vão ao terceiro. Mais vale fazer 2 aprofundados do que fazer 3 superficiais. Pronto, há muitas bases de dados, eu vou mandar um pouco com mais bases de dados do que estas, mas o trabalho vai ser enviado, eu aqui digo 4 de maio de 2020, mas na realidade é 4 de maio de 2022, porque este PowerPoint foi feito há 2 anos e eu ainda não mudei. O e-mail com o FDU Lisboa ou FDUL vai lá ter. Se for como foi no semestre passado, isto pode dar asneira e portanto vão ter de mandar para o meu Gmail igual, mcameramachado@gmail. Porque houve um ataque de russos, ou quem quer que seja, à Universidade de Lisboa, e tem que ter a síntese comparativa. Pronto. E a grelha é esta tabela, tipo aquela tabela que eu estava a mostrar, uma tabela assim, e perguntam, é obrigatório termos tabela? E eu respondo, não. Podem fazer tabela por escrito, mas é muito aconselhável. O professor Dário Moura Vicente explica bem o que é uma grelha no seu manual, e eu acho que vocês deviam fazer uma grelha mesmo com este formato de tabela. Pronto, é uma maneira muito rápida de ver o que é que vocês conseguiram descobrir com o vosso trabalho, e uma boa grelha comparativa é meio caminho andado para fazerem uma boa síntese comparativa. O que é a síntese comparativa? Isto é que é a joia da coroa, o diamante do vosso trabalho de direito comparado. É eu explicar as semelhanças e as diferenças entre os ordenamentos jurídicos que eu encontrei. Reparem, o direito angolano e o direito português são parecidos nisto. Porquê? Porque tivemos uma origem histórica, temos um Código Civil que estava em vigor em 1974 nos 2 países, quando se deu a descolonização, e o Código Civil ainda é o mesmo. Teve algumas alterações em Portugal, teve algumas alterações em Moçambique, mas o regime é muito semelhante. A Constituição angolana foi feita a olhar para a Constituição portuguesa, mas tem algumas características de constituições africanas. Por exemplo, uma concentração de poder, são sistemas mais presidencialistas, o sistema brasileiro, o sistema dos Estados Unidos da América, o sistema português. O sistema português na Constituição é igual ao sistema francês, mas a prática é completamente diferente, porque em Portugal o Presidente da República não vale nada, ou melhor, vale um pouco, dissolve a Assembleia da República, etc. Mas em Espanha, em França, sempre que o Presidente da República ganha as eleições, dissolve o Parlamento e passa a ser ele o Presidente das reuniões do Conselho de Ministros. E, portanto, o Sarkozy, o François Hollande, como é que ele se chama agora? O Macron, são presidentes que têm muito mais poder do que o Marcelo. Pronto, à sua escala, para além de serem presidentes de França, e nós somos Portugal, e Portugal é um pouco mais pequeno do que França, não sei se já viram o mapa, mas os presidentes franceses, pela sua tradição, apesar da Constituição ser muito parecida, os presidentes franceses têm mais poderes.
Pronto. Os presidentes dos Estados Unidos da América têm ainda mais poder, porque os Estados Unidos da América são um pouco mais poderosos do que a França, mas na realidade estão mais limitados, porque há mais checks and balances do que em França. O chanceler na Alemanha pode ter mais ou menos poder, pronto. Mas a ideia é perceber, será que isto é útil, será que isto dá bons resultados? Mas não é dizer o direito americano, ou o direito francês, ou o direito português é melhor do que o outro. Há essa tentação com os temas políticos. Quem escolheu a eutanásia, quem escolheu aborto, quem escolheu procriação medicamente assistida, às vezes pensa, pois às vezes noutras nacionalidades, o direito espanhol é tão bom na eutanásia, foi um direito muito desenvolvido, é um direito muito moderno. Eu gosto, este direito protege mais a vida. Atenção, o direito brasileiro é um direito muito mais avançado do que o direito português. O direito dinamarquês para as criptomoedas é um direito... A ideia não é dizerem o meu direito é melhor que o teu, pronto. A ideia é perceberem se para as funções que aquilo está pensado consegue prosseguir os fins, e depois, na conclusão, podem dizer, eu gostei muito de fazer este trabalho porque, respondo às coisas da introdução, confirmaram-se as minhas ideias de que estes eram regimes diferentes. Não, percebi que afinal o direito português, em termos de eficácia externa das obrigações, é mais parecido com o direito francês do que com o direito alemão. Percebi que os direitos das mulheres nos países como Marrocos e a Líbia, afinal, são maiores do que eu pensava. Percebi que a liberdade de expressão não é absoluta em país nenhum do mundo. Percebi que o direito da proteção de dados é maior em França e na Alemanha do que em Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Percebi que os regimes do whistleblowing funcionam melhor nos direitos de common law porque eles não tiveram a experiência no século XX que a França e principalmente a Alemanha teve de haver polícias secretas, denúncias nos vários países, as Stasi, as SS, etc. Portanto, eu percebi que pelas origens históricas, filosóficas, religiosas, este direito é isto e isto. Portanto, uma boa síntese comparativa é que faz um bom trabalho de direito comparado. Pronto, grelha, síntese. A grelha é um instrumento. Eu tenho uma fotografia do meu trabalho e depois vou tentar explicar a fotografia e a síntese não é a conclusão. Portanto, quando eu vejo o índice e vejo síntese antes da grelha, síntese misturada com a grelha, síntese misturada com a conclusão, muitas vezes dá asneira. Claro que a síntese pode fazer parte da conclusão, mas eu até costumo aconselhar a que façam dois tópicos separados. Um é a síntese comparativa, explicar as semelhanças e as diferenças. Mais uma vez, leiam essas páginas do professor Dário Moura Vicente e releiam-nas antes de entregarem o trabalho. E depois, o trabalho conclui-se com uma conclusão. E aí podem tomar a vossa opinião pessoal, podem explicar o que quiserem, mas é uma coisa curta. Pronto. Eu gostei muito de fazer este trabalho de direito comparado. Não, foi um desperdício. Gostou muito de fazer este trabalho ao longo destes últimos mês e meio, porque descobri que investigar direito não é para mim. Eu quero dedicar-me à pintura nas ruas de Paris, como o Manuel Perdigão Neves. Quero desenhar animais em frente ao Louvre. Também tenho aí um ego do Louvre, mas não está muito alto, não vou buscar. Pronto, dito isto, obrigado por me terem deixado esta aula. Provavelmente eu vou usar esta gravação para outras turmas para estar a repetir isto sempre, porque estou um bocado cansado. E se me derem autorização, eu vou usar esta aula dessa forma. Se alguém não me der autorização, eu depois arranjarei maneira de repetir a aula para todos os alunos. Me pode mandar um e-mail até às 11 horas de hoje. Eu vou reagir aos vossos trabalhos agora. Portanto, eu vou parar a gravação